Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Eu queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre acreditar, né? É diferente você acreditar e você saber. Concordam comigo? Ei, ó, faz assim, antes de continuar, dá um joinha aqui, passa esse vídeo pra alguém, porque a história hoje tá maluca. Histórias de domingo. Vem comigo. Eu sei que de primeiro momento, de início, vocês estão acreditando no que eu tô dizendo, na história que eu tô contando, na visão do mundo que eu tô passando para vocês, nas coisas diferentes que estão surgindo, as formas de entender a energia, as formas de ver as religiões, as formas de ver e cultuar alguns seres que vêm sendo cultuados e deturpados ao longo dos anos, né? E aí, aconteceu uma coisa muito séria nos últimos 10 anos, eu diria até nos últimos 6 anos, que foi bagunçar a história. Bagunçaram tudo, a conversa foi toda bagunçada. Então hoje você não sabe mais quem é Maria e quem é Nossa Senhora Aparecida. Você não sabe mais quem é Deus e quem é Jesus, porque eles misturam tudo, né? Então assim, existem duas personas, né? Existem dois seres. Existe um que eles chamam de Deus, que esse Deus é o mais antigo, é o que criou o planeta Terra, é o que fez com que a vida aqui fosse possível, né? Não é bem assim, mas ele se propôs a isso, ele se propôs a povoar o planeta Terra, ele comandou toda a criação aqui, ele pegou todas as forças que ele tinha, todos os anjos que ele tinha, ele pegou todos os recursos que existiam no universo e trouxe para cá, para criar essa vida, assim como foi feito em diversos outros planetas. E ele mesmo fez isso em diversos outros planetas, né? Então, esse ser, ele não é Jesus, né? Esse ser, ele não é. Esse ser é o criador de Jesus. Foi ele que proporcionou o planeta para que Jesus pudesse vir, para que Maria Madalena pudesse vir, para que a própria Maria e José pudessem vir para cá. Que tivesse, para que ele proporcionou tudo para que tivesse a nossa vida hoje como ela é, né? Então, a gente precisa começar a entender as coisas por nós mesmos, né? Então, a gente começa a cair muito numa conversinha, porque fulano falou, porque o pastor falou, porque o padre falou, porque cada religião vê essas coisas de uma forma diferente. Então, tem religião que diz que Maria, a mãe de Jesus, foi uma mulher comum, foi uma mulher normal como qualquer outra. E aí tem religião que exalta e enaltece Maria como se ela fosse um ser divino de última grandeza, né? E aí parece que quem vive aqui, quem tá aqui vivendo hoje não tem valor nenhum. E é exatamente o contrário. É muito possível que Maria já tenha encarnado no nosso meio muitas vezes. É muito provável que isso tenha acontecido, né? E Jesus eu não sinto, tá? Eu não sinto que Jesus tenha vindo, porque ele é um ser, um querubim, ele é muito forte, né? Então ele tem uma força muito grande, ele vem com uma força muito grande. Serafins e querubins são seres fortes, seres que têm essa força, esse poder. E aí se vem um querubim para cá, e ele não está destruído, porque tem alguns querubins que estão aqui no planeta, seres da mesma grandeza que Jesus, e eles estão amarrados, presos, destruídos, tiveram suas mentes apagadas, enfim, tem muita história por trás, mas esse ser dessa grandeza, ele não fica aqui muitas vezes, ele não vem fazer muitas experiências, até porque para gerar um ser desse, você precisa de muita força, né? Então, existem poucos serafins na Terra,
E são os serafins que dão origem aos querubins aqui. Então a gente precisa de um certo protocolo para existir um querubim. Não é fácil, não é simples. Então, por esse motivo, eu não acredito que Jesus tenha vindo em uma outra oportunidade, porque ele estava muito focado no astral, ele estava muito trabalhando no astral, aproveitando tudo isso que ele plantou aqui para poder ajudar, certo? Mas ele não é Deus, ele tem limitações, como qualquer outro querubim, como qualquer outro serafim, como qualquer outro ser angelical, né? Então, a gente precisa entender isso e não se enganar, né? Jesus não é Deus, Jesus não é rei, nunca foi, ele nunca quis isso, tá? Ele nunca quis isso para ele. E muitas das coisas que são atribuídas a ele, muitas das coisas que são ditas que ele fez, ele não fez. Ele disse que ele não fez isso. E se você tiver a oportunidade de conversar com ele, porque ele não tá longe, ele tá aqui no meio de nós, né? Ele tá trabalhando aqui na Terra, ele tá ajudando no plano astral para organizar tudo, para controlar tudo, enfim. E quando você conversa com ele, como é que eu vou explicar para vocês? Ele não vem com aquela soberba, com aquela força de eu sou Jesus, ele não vai te dizer isso. Ele não vai te dizer. Ele vai sentar do teu lado e ele vai dizer, amigo, ou amiga, ou ele vai te chamar de filho, de amigo, de irmão. Ele vai se igualar a você todas as vezes que ele falar com você, todas. E tem uma passagem que eu contei para algumas pessoas, que você sabe que eu sou bocuda, eu recebo as coisas e eu saio falando. E Jesus estava muito perto de mim naquele tempo, assim, ele estava muito me doutrinando, ele estava muito me ensinando as coisas, me mostrando como eram as coisas, né? E aí eu tinha essa idolatria, né? Meu Jesus para mim era o ser máximo. E para sair disso e para tirar isso da minha vida, para entender como funciona e poder abrir a mente para o universo de verdade, para poder entender mesmo, ele veio do meu lado e ele ficou do meu lado há algum tempo, tá? Ele ficou algum tempo do meu lado me ensinando, me mostrando os caminhos. E aí um dia ele falou para mim fazer uma coisa. Ele disse assim, Adriana, eu queria que você falasse com o fulano de tal para que ela possa me ouvir, para que ela possa entender, porque você entende e eu falo com ela, ela não consegue me entender. Então, eu queria que você falasse com ela, explicasse o que está acontecendo, assim, assim. Ele me deu a explicação toda e ajuda ela a se proteger, ajuda ela a limpar, para que a gente possa passar o recado pessoalmente para ela, né? E ele falava e eu ia lá e fazia, ele falava, eu ia lá e fazia, ele falava, eu não questionava, eu não sequer perguntava, eu sequer dizia, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que você não fala diretamente com ela? Vocês têm o poder de abrir a mente, de abrir a consciência, vocês têm um poder inefável, imensurável, por que que eu tenho que ir lá falar? Eu não questionava, eu só ia lá e fazia, mas só que todos os outros seres que estavam perto de mim, todos os outros seres que falavam comigo, eu questionava tudo. Eu perguntava tudo, eu ficava 2, 3 dias pensando naquilo, para ver se eu ia mesmo falar ou não. Porque eu nunca gostei de ser garota de recado. Eu nunca tive esse feeling de dizer assim, eu falei com o espírito do fulano de tal. Eu sempre ficava com o pé atrás com isso. Eu disse, isso não é legal, isso não é uma coisa que eu quero fazer. Eu não quero dizer onde é que está o dinheiro escondido dentro do colchão, eu não quero dizer onde está a caixinha de joia que a pessoa escondeu, eu não me presto para isso, entendeu? Tem tanta coisa para fazer, por que eu vou fazer isso? Eu não tô falando isso para desmerecer quem faz, ok, é a sua consciência, mas a minha consciência não permitia que eu fizesse isso. E aí eu
Jesus falava, eu fazia. E aí um dia ele se irritou comigo, tá? Um dia ele disse, por que que você faz isso? Isso o que é? O que eu fiz dessa vez? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que que eu falo e você faz? Eu digo, Jesus, você é Jesus, né? Dá licença, você é um cara que a gente conhece, que a gente sente perto, tô sentindo a tua força aqui, eu sei que você é positivo, que você é do bem, que tudo que você vai fazer. Mas por que que você faz isso? Se eu quisesse alguém para me obedecer cegamente, eu não tava falando com você, porque você não é assim. Você questiona, você debate, você tenta mudar a situação, você tenta sempre remediar. Se você sabe que alguém está sofrendo perigo de um acidente, de morte, de qualquer coisa, você vai atrás, você vai tentar ajudar, você vai tentar limpar, você vai tentar resolver. E você faz isso sempre, menos quando eu peço alguma coisa. Se eu peço para você fazer, você vai lá e faz. Por que que você faz isso? Eu digo, Jesus, você tem que entender o seguinte. Eu falo que Jesus é uma parada. Você tem que entender o seguinte. É cultural, a gente ama você, a gente te venera, a gente acredita muito na sua palavra. E a gente tenta fazer tudo o que você fala. Isso é fato, né? E aí, ele disse, não, não é assim. Eu sou exatamente igual a você. Quando eu vivia aqui, eu era exatamente igual a vocês. Igual todos os que moravam aqui. Com as mesmas preocupações, com as mesmas dúvidas. Ou você acha que eu ouvia Deus e falava já direto para as pessoas? Não, eu tive que entender muita coisa. Eu tive que entender Deus agindo na minha vida, Deus controlando, Deus me direcionando. E aí, quando eu entendi isso, quando eu entendi Deus agindo na minha vida, eu consegui falar por Ele. Eu consegui fazer o que eu precisava. Porque antes, eu só achava que eu era o escolhido de Deus. E aí depois eu descobri que não, eu só era o porta-voz dele, assim como tantos outros que existiram antes de mim e depois de mim também. E eu fiquei, mas Jesus, não. Se não fosse para você questionar, se não fosse para mim falar com alguém que fosse questionadora, que lutasse pelo povo, que tentasse curar e limpar e ajudar a todo custo todas as pessoas, eu não teria falado com você. Se eu quisesse alguém que fizesse exatamente o que eu pedia, eu quero que você seja quem você é. Eu quero que você seja questionadora, lutadora, que você lute por alguém, que você limpe, que você cuide das pessoas. E aí, quando você fizer isso, você vai estar no seu caminho certo. E aí eu digo, Jesus, mas isso é uma coisa muito difícil. Porque a gente aprendeu a ser assim. A gente foi criado assim. A gente ouve a tua palavra e obedece, né? Não é assim? Daí ele assim, tá errado. Você tem que fazer o que tá na sua consciência. Eu ajo na tua consciência, mas é você que comanda ela. Então você vai ouvir a minha palavra, você vai passar ela pela sua consciência, pelo seu filtro, e você vai aplicar ela da maneira que você entende ela. E aí a gente ficou nesse debate por horas, né? Mas aí eu entendi que se fosse para eu ser um cordeirinho, eu não tinha vindo como lobo. Se fosse para mim ser um dinossauro, eu não tinha vindo como uma baleia, certo? Então, a gente é o que é e a gente tem que seguir o nosso cerne, a gente tem que seguir sempre o que está dentro do nosso espírito, o que está dentro da nossa alma. E aí, hoje, eu não preciso acreditar em Jesus como eu acreditava antes. Eu não tenho essa necessidade de acreditar em Jesus.
porque eu sei que ele existe, porque eu vi ele agindo na minha vida, porque eu ouvi ele, conversei com ele, entendi o posicionamento dele, entendi a verdade dele, entendi como eles agem, porque ele me falou. Então aí que tá. Quando a gente procura acreditar em Deus, é porque ele não agiu na nossa vida ainda. Quando Deus age na sua vida, meu querido, não tem o que fazer. Você sabe que ele existe, você não acredita mais, né? Porque quando você acredita em alguma coisa que alguém te contou, em uma historinha que fez sentido para você e você acredita nela, que é o que vocês estão fazendo aqui comigo. Vocês estão acreditando nas minhas histórias, vocês estão acreditando nas coisas que eu estou acessando. Mas vai ficar muito mais fácil, vai fazer muito mais sentido quando vocês puderem participar disso, quando vocês puderem comprovar todas essas coisas. E aí vocês não vão precisar acreditar, porque vocês vão ter certeza que é verdade, tá bom? Pensem nisso, abram o coraçãozinho, apliquem as coisas na sua vida, porque é muito mais importante você saber, você ter certeza, você acessar por conta própria, do que você acreditar. Começa acreditando? Sim, começa por aí. Mas a próxima fase, depois do acreditar, é você comprovar a existência de tudo isso na sua vida. Né? Foi a mesma coisa com as meninas do Cura da Alma. Todas elas entraram no projeto acreditando em mim. Elas acreditaram na minha palavra, né? E aí, quando elas chegaram lá, elas comprovaram tudo o que eu estava dizendo. Elas sentiram na pele tudo o que eu estava dizendo. Elas puderam comprovar a ação de todos aqueles seres na vida delas. Então, gente, é isso, tá? A gente não acredita em Deus. A gente sabe que ele existe. A gente não acredita em Jesus. A gente sabe que ele existe. E aí a gente vai crescendo, evoluindo, vivendo e aprendendo cada dia mais e abrindo mais a consciência, expandindo mais a visão e a percepção para poder ajudar mais pessoas a chegar no mesmo nível que a gente. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.